There was a girl I knew. May I stand unshaken. Cara, seguinte, eu acho que a Rockstar tem um problemão nas mãos, velho. E não é por conta da demora do lançamento de GTA 6. Também não é porque o mapa precisa ser gigantesco, nem porque todo mundo tá esperando o jogo perfeito. O problema, na verdade, é outro, mano. A própria Rockstar colocou a régua tão lá em cima com Red Dead Redemption 2, que agora qualquer coisa abaixo daquilo vai parecer pouco. E isso é muito perigoso, cara, porque GTA 6 pode ser um jogaço, pode ser nota 10 de 10. E mesmo assim vai aparecer nego dizendo: ah, mas no Red Dead isso era melhor. E quer saber? Eu acho que essa comparação vai ser inevitável, mano. Mas também acho que muita gente tá comparando as coisas erradas, porque GTA não precisa copiar Red Dead. O que ele precisa mesmo é herdar algumas coisas do seu antecessor. E na minha opinião, se a Rockstar acertar essas coisas, a gente pode estar diante da maior obra de entretenimento já existente. Mas antes de continuar, se você é do tipo de gamer que está hypado com GTA 6 e quer ficar por dentro de teorias, notícias e curiosidades do jogo, já se inscreve no canal, mano, e deixa seu like também. Vamos criar essa comunidade e ficar ansiosos juntos com o lançamento de GTA, porque aqui eu posto vídeo toda semana, meu amigo. E agora, sem enrolação, bora pro assunto do vídeo. Por que Red Dead 2 mudou tudo? Pra explicar isso, mano, a gente precisa voltar lá pra 2018, quando Red Dead 2 foi lançado pro mundo. E eu lembro perfeitamente da primeira vez que joguei. No começo, a primeira coisa que me impressiona e chama a atenção de cara é o gráfico. Você olha aquela floresta, a lama, a iluminação, os detalhes e pensa: caramba, isso aqui tá surreal de bonito. Só que depois de algumas horas jogando, você praticamente esquece dos gráficos, porque seu cérebro acostuma, cara. Mas tem uma coisa que continua te impressionando o tempo inteiro: o mundo. Mano, parece que aquele mapa tá vivo, velho. Eu lembro de uma situação muito besta, nem era missão, nem tinha tiroteio, não tinha nada. Eu tava simplesmente andando de cavalo no mundo aberto, passei por um cara que tava construindo uma casa, aí eu olhei, achei legal e fui embora. Só que depois de algumas horas eu passei por lá de novo, e adivinha só, a casa tava maior, os caras continuavam ali trampando todo dia. E na hora eu até pensei: ué, a casa tá maior? E foi exatamente aí que eu percebi o que fazia Red Dead ser diferente. E não era nem o gráfico, era a sensação de que aquele mundo existia mesmo quando eu não tava olhando. GTA 6 não deve copiar Red Dead. E é justamente nesse ponto que eu vejo muita gente errando quando fala do GTA. Porque sempre aparece alguém dizendo: o GTA tinha que copiar o Red Dead. Só que eu discordo totalmente, mano. Se GTA virar um Red Dead dos dias atuais, pra mim vai ser um desastre de jogo. Porque os dois jogos têm propostas completamente distintas. Pensa comigo, mano. Red Dead é um jogo feito pra você ir devagar, apreciar a viagem, parar numa cidade, conversar com o NPC, cuidar do cavalo, caçar, pescar. É outro ritmo. Agora imagina esse mesmo ritmo no GTA. Você rouba um carro e o personagem demora 5 segundos pra entrar. Depois precisa abastecer, calibrar o pneu, depois limpar o para-brisa. E no meio de tudo isso, a polícia te perseguindo. Cara, isso nunca daria certo. GTA é bagunça, é velocidade, é explosão, é sair fugindo da polícia igual um doido. E isso não pode mudar. O que GTA 6 precisa aprender? Então, na minha opinião, GTA 6 não precisa e nem deve copiar o ritmo de Red Dead. Ele precisa copiar a inteligência. Porque o grande segredo de Red Dead nunca foi a lama, nunca foi a barba crescendo, nunca foi o cavalo, foi a sensação de que aquele mundo continuava vivendo sozinho. E se a Rockstar conseguir trazer essa sensação pra Vice City, sem perder a loucura que sempre fez GTA ser o GTA que a gente conhece, aí sim, aí a gente pode estar falando do maior mundo aberto que já apareceu nos videogames. E agora eu vou te falar quais são as coisas que GTA 6 realmente precisa herdar de Red Dead. Pra mim, se tem uma coisa que GTA 6 precisa copiar do glorioso jogo de Velho Oeste, é a forma como o mundo reage ao que você faz, mano. Porque pensa comigo, em GTA 5, você pode simplesmente subir no teto de um carro, dar um soco no NPC, explodir um poste, 5 minutos depois parece que nada aconteceu. É como se o mundo tivesse memória da Dory de Procurando Nemo. Sofro de perda de memória recente. Em Red Dead era diferente, amigão. Se você tratava alguém mal, essa pessoa lembrava de você. Se você arrumava confusão numa cidade, quando voltava lá dias depois, ainda tinha gente olhando torto pra sua cara. Isso fazia você sentir que suas ações realmente tinham consequências. E pelo que a Rockstar mostrou nos trailers, eu acho que eles entenderam esse ponto. Porque repara na quantidade de NPC gravando tudo com o celular. Tem gente fazendo live, tem gente filmando acidente, filmando perseguição, filmando briga. Cara, imagina você fazendo uma loucura no centro de Vice City e no dia seguinte aquilo está rodando nas redes sociais dentro do próprio jogo. Mano, isso seria absurdo, cara. Você deixaria de ser só um personagem pra virar notícia. E isso combina muito mais com GTA do que simplesmente colocar mais 200 NPCs sem alma andando na calçada. Outra coisa que sinceramente já passou da hora de mudar é o famoso bolso mágico. Cara, no GTA V o personagem parece o Pica-Pau, mano. Do nada sai uma bazuca, depois uma sniper, depois uma metralhadora, um
um lança-granada, uma minigun, tudo tirado do bolso. É divertido? É, mas convenhamos, não faz o menor sentido, mano. Em Red Dead isso era muito mais inteligente. Você carregava o que realmente dava pra carregar, e o resto ficava no cavalo. E eu acho que GTA 6 poderia fazer exatamente a mesma coisa, só que adaptado. Em vez do cavalo, porta-malas do carro. Olha como isso mudaria completamente a estratégia. Você vai assaltar uma loja. Você levaria uma pistola que é fácil de esconder, ou já pega um fuzil que é grande, não tem como esconder e vai assustar todo mundo? Vai fazer uma missão mais pesada? Então talvez valha a pena estacionar o carro perto antes, mano. Isso daí cria decisões dentro do jogo. E quando o jogo faz você pensar antes de agir, a tensão aumenta muito, mano. Mas sabe o que é mais curioso nisso tudo? Quando a gente fala de Red Dead Redemption 2, quase sempre lembra dos gráficos, da neve, da lama, das animações, do cavalo, mas eu acho que o maior mérito daquele jogo é outro. É um detalhe que muita gente nem percebe enquanto está jogando. Red Dead 2 dá a sensação que o mundo não foi criado para servir você. Parece até estranho falar isso, mas pensa comigo. Na maioria dos jogos de mundo aberto, tudo gira em torno do personagem principal. Se você não chega em determinado lugar, nada acontece. Os NPCs ficam presos naquele mesmo ciclo. A missão fica congelada. É como se o mundo apertasse o botão de pausa esperando você aparecer. Em Red Dead 2, você sente exatamente o contrário. Parece que aquele universo existia antes mesmo de você chegar ali. E vai continuar existindo depois que você desligar o videogame. Você passa por uma construção, dias depois a obra já vai ter avançado, e depois de um tempo ela vai estar pronta. Você entra numa cidade de manhã, cada pessoa vai estar fazendo alguma coisa. Tem gente indo trabalhar, tem gente limpando a calçada, tem gente levando mercadoria. E quando anoitece, essas mesmas pessoas fecham as lojas. Vão para o bar, conversam entre elas, depois voltam para casa. E o mais impressionante, quase nada disso acontece porque você fez alguma missão. Acontece simplesmente porque o mundo está vivendo. E sabe o que isso faz com o jogador? Você para de sentir que está controlando um personagem e começa a sentir que está visitando um lugar de verdade. É aquele tipo de detalhe que você nem consegue explicar, mas você só sente. E pra mim é exatamente isso que GTA 6 precisa copiar. Não é copiar o ritmo lento, não é copiar a animação de abrir gaveta, não é copiar o Arthur demorando 20 segundos pra limpar uma arma. É copiar essa sensação de que Vice City continua respirando mesmo quando você não está olhando pra ela. Porque no final das contas, um mapa gigante impressiona durante os primeiros dias só. Agora, um mundo que parece vivo, esse fica na memória por anos. E outra coisa que eu espero muito também, é que o clima realmente faça diferença. Porque hoje, na maioria dos jogos, chove e pronto. É praticamente um filtro cinza na tela. Em Red Dead, você sentia a tempestade. O ambiente mudava, o clima mudava. Agora imagina isso em Vice City, que é uma cidade que é inspirada na Flórida. E quem conhece ou já ouviu falar da Flórida sabe, lá tem tempestade praticamente o tempo todo. Imagina começar uma missão e do nada chega um temporal absurdo. A rua começa a alagar, o carro perde aderência, o vento empurra o helicóptero, a árvore cai bloqueando as ruas. Isso seria surreal, mano. Porque o clima deixaria de ser decoração e passaria a fazer parte da gameplay. E agora vem uma das coisas que mais me incomodam em GTA V, a memória da polícia. Cara, você explode metade da cidade, atropela um monte de gente, derruba helicóptero e foge. Entra num túnel, as estrelas simplesmente somem do nada. 5 minutos depois, você passa na frente da mesma delegacia e ninguém lembra de absolutamente nada. Em Red Dead, isso era completamente diferente. Se você aprontava numa cidade, as pessoas lembravam de você. O xerife lembrava, o dono do bar lembrava, você ficava marcado. E sinceramente, eu acho que GTA 6 precisa trazer isso. Ainda mais porque agora a gente vive num mundo cheio de câmera, cheio de celular, de internet. Imagina assaltar um mercado sem esconder o rosto e no outro dia o seu rosto aparece em todos os noticiários do jogo. E a polícia passa a procurar aquele rosto. Aí você vai lá, muda o cabelo, troca de roupa, compra outro carro, tenta despistar a polícia. Cara, olha o nível de imersão que isso traria pro jogo. Não seria só fugir das 5 estrelas, seria fugir das consequências. O detalhe que pode definir GTA 6. Percebe uma coisa em tudo que eu falei? Nenhuma dessas mudanças tem a ver com gráfico, nenhuma delas tem a ver com mapa maior, nenhuma delas depende de colocar mais 50 km de estrada. Tudo isso tem a ver com uma palavra: detalhe. Foi justamente isso que fez Red Dead Redemption 2 entrar pra história. Não foi porque ele tinha um maior mapa, foi porque parecia que aquele mundo realmente existia. E se GTA 6 conseguir pegar essa filosofia, mas sem perder a velocidade, a zoeira, o caos que sempre fizeram parte da franquia, a Rockstar pode fazer uma coisa que parece impossível: superar o próprio Red Dead. E em nenhum momento eu falei que GTA 6 precisa ter um mapa maior, também não falei que ele precisa ter o melhor gráfico da história, nem que precisa inventar uma tecnologia maluca que ninguém nunca viu. Porque, sinceramente, eu acho que esse nunca foi o verdadeiro diferencial da Rockstar. O diferencial sempre esteve nos detalhes, naquelas pequenas coisas que você nem percebe de primeira, mas que fazem você acreditar que aquele mundo realmente existe. E foi exatamente isso que o Red Dead 2 fez. Ele não impressionou só porque era bonito, ele impressionou porque parecia vivo. Você encontrava um NPC e tinha a sensação de que ele tinha uma vida antes de você chegar ali, e que ele ia continuar vivendo depois que você fosse embora também. E é justamente essa sensação que eu espero encontrar em GTA 6. Porque GTA sempre foi sinônimo de caos, de liberdade, de fazer qualquer loucura que desse na cabeça, e eu não quero que isso mude. Eu só gostaria de ver o mundo reagindo às minhas escolhas, e que as minhas ações tivessem peso no jogo, e que cada decisão deixe uma marca naquele universo. Porque é isso que transforma um mapa bonito num lugar que a gente lembra durante anos, o maior risco da Rockstar.
Rockstar. E é aí que a gente volta lá no começo do vídeo. Lembra quando eu falei que a Rockstar tem um fantasma pra enfrentar? Pois é, esse fantasma não é Ubisoft, não é Naughty Dog, não é a Bethesda e nenhum outro estúdio. Esse fantasma é ela mesma. Foi a própria Rockstar que colocou a régua tão lá em cima quando lançou o Red Dead 2, e agora todo mundo espera que GTA 6 consiga fazer a mesma coisa de novo, só que dessa vez em Vice City. E sabe o que eu acho? Talvez GTA 6 nem precise ser o maior jogo da história, talvez nem precise ter o maior mapa de todos, nem o gráfico mais absurdo, porque daqui 5 anos ninguém vai nem lembrar quantos quilômetros tinha o mapa, mano. Mas todo mundo vai lembrar daquela missão que ficou marcada, daquele NPC que fez alguma coisa inesperada, daquele momento completamente aleatório que parecia ter sido criado só pra você. É isso que transforma um jogo em uma lembrança. E a Rockstar sabe fazer isso melhor do que qualquer outro estúdio. Agora, se ela vai conseguir repetir esse feito, só em novembro mesmo pra gente descobrir. Mas agora eu quero saber uma coisa, amigão. Se você pudesse escolher uma característica de Red Dead Redemption 2 pra colocar em GTA 6, qual seria? A inteligência dos NPCs, as consequências dos crimes, ou alguma outra coisa que eu nem comentei aqui? Me conta aqui nos comentários que eu tô curioso, mano. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, que Deus te abençoe sempre, valeu e falou!